boa noite. Olá, boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô Tá, ouvindo. eu tô O pessoal tá atrás aqui ouvindo do meu também? fone, mas meu fone não tá aqui do meu lado. Quer procurar aí? Não, tranquilo. Tô aqui sentadinha no chão por causa do carregador. Tá tudo bem. Tá tudo bem? Tudo beleza? Tudo bem. Se estiverem dificuldade, aí vocês avisam pra gente. Felipe, pra mim o Oi. seu som tá um pouquinho baixo. Tá baixo? Por isso que eu até perguntei se o meu tava bom. Tá conseguindo escutar bem aqui o som? Tá? Pra você melhorou? Deixa eu mexer aqui. Melhorou alguma coisa? Eu não sei se é o meu. Tá um pouquinho, tá bem, tá bom. Dá, tá Dá dando pra, pra ouvir. dá pra Tá dando escutar pra mais ouvir. ou menos? Dá, se eu tiver dificuldade, eu te falo. Tá, beleza. Ana, eu tava falando pro pessoal que a gente vai ter uma hora aqui corrida, né? Embora o assunto seja extenso, eu acho que tá travando. Alguém falou ali. Tá abafado. Deixa eu tirar o fone aqui e botar de novo só pra ver. Oi. O som melhorou, mas a sua imagem tá travada. Agora voltou. Ah, tirei o Wi-Fi. Meu Wi-Fi é meio esquisito. E o som tá bom? O som tá bom. O som tá Tá melhor. bom? Tá bom. Tá, beleza. Ana, eu tava falando pro pessoal aqui que eu sempre tento trazer as pessoas que têm mais conhecimento sobre determinados assuntos. E eu considero você uma das pessoas que sabem mais sobre o nosso aparelho digestório. Por isso que eu lhe convidei, eu queria agradecer. Bondade. Eu queria Bondade de agradecer, vocês. agradecer por ter aceitado o convite. Eu sei que seu dia é uma correria danada, né? Tô aqui com o meu lanche até aqui do meu lado. Eita, Eu não vou nem mostrar para fazer inveja para vocês. Eu já tava até sim. parcialmente comida. Eita, camarão, ó, isso é que é lanche. É só para fazer, eu te falei, mas não te mandei, mas eu vou lanchar. Eu pensei, o que que eu consigo fazer em 10 minutos, né? Porque o tempo tava bem na hora. Eu não posso comer ovo, porque o ovo seria outra opção de rápido. Aí eu falei Sim, assim, quer saber? Meti ele na panela e ficou pronto tá, rapidinho. tá feito. Mais rápido que miojo. Ei, mas você quer acabar de comer? Não vai Não, esfriar, não? tranquilo. Não, tranquilo. Já Olha tá... aí, Henrique Altran entrou aí. Mais tarde tem uma live dele também, E de aí, 8h50, Henrique? Henrique. Boa noite. Ana, a gente tava combinando no WhatsApp de falar sobre alguns temas que são mais relevantes e que chamam mais atenção e que criam muitas dúvidas, o pessoal manda muita pergunta para mim e eu acredito que para você também, né? Sobre Uhum. esses assuntos. E o primeiro que a gente escolheu para falar foi refluxo, que eu acho que é uma coisa que muita gente tem, principalmente por causa do estilo de vida mais conturbado, moderno, a Perfeito. alimentação não tão longe, vamos dizer assim, longe da ideal, né? Então a gente tem alguns fatores externos que influenciam nesse aumento de gente tendo refluxo. Que eu lembro que há um tempo atrás, eu não sei se é porque não era diagnosticado, mas eu não conhecia tanta gente. E hoje em dia eu conheço muita gente com refluxo. O que é que você tem a falar para a gente? Primeiramente, para o pessoal que está escutando, eu não sei se Uhum. a maioria, eu acho que não é da área da saúde, a gente podia definir o que era, né? O que Perfeito. é, quais são os sintomas. O refluxo, ele tem uma definição clínica, né, de sintomas em que você sente algum desconforto do tipo sentir a comida voltar, queimação, pirose, e muitas vezes pode ter até sintomas que não são relacionados ao esôfago ou ao estômago, como tosse seca, amidalite, sinusite, rinites, tudo, laringite.
por conta desse refluxo ácido que às vezes pode não ser percebido, né? Às vezes a sensação de dificuldade de engolir, como se fosse um bolo, uma bola na garganta, que dificulta, às vezes, a sensação da comida impactar, de ficar parado. Né? Muitas vezes as pessoas têm dificuldade, come, parece, e sente o trajeto da comida. Né? Sim. Então, às vezes, esses sintomas que não são necessariamente a comida voltar ou a queimação, elas podem estar acompanhadas do refluxo. E quando você tem esses episódios de 1, 2 até 3 vezes por semana, repetidos durante um período de 3 meses, você tem o diagnóstico clínico de refluxo, doença do refluxo gastroesofágico. É uma doença muito relacionada aos hábitos de vida, à nossa vida, ao que nós comemos, ao que nós bebemos e ao que nós fazemos. Também pode ter, em casos, correlação com algumas doenças. Né? Não é só hábito de vida. Embora hoje, como você falou, que muita gente tem 1/3 da população, ou seja, 30%, 35% da população adulta tem sintomas compatíveis com refluxo gastroesofágico. Olha só, isso tudo. E é uma doença com base em estilo de vida. É uma doença com base em estilo de vida. E o que piora? Por exemplo, peso, excesso de peso, comidas ricas, geralmente está muito associada a algumas intolerâncias alimentares, pode estar associada a comidas, por exemplo, que a comida ocidental, né, essa padrão, a dieta padrão que nós comemos é uma dieta rica em farináceos, em grãos, e isso pode estar associado a uma piora do refluxo. Também está relacionado a hábitos inadequados de sono, então um sono não muito bom, piora refluxo, hábitos etílicos, né, a ingesta de bebida alcoólica, o ato de fumar, tabagismo, né, tudo isso também está relacionado ao refluxo. E Sim. tem também algumas coisas que não são relacionadas ao nosso hábito de vida, como, por exemplo, hérnia de hiato, que o que significa isso? É quando você tem um deslocamento da altura do esôfago, e é um fator anatômico da anatomia que pode favorecer o refluxo, tá? Sim. A Lidiane perguntou do pós-parto. A gravidez, a gestação, porque é um dos fatores mecânicos, né? Era uma das perguntas aqui que o pessoal mandou, Ana. A gestação, porque nós temos ali um fator mecânico que é um útero crescendo e empurrando o conteúdo da barriga para cima. Sim. Você imagina que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Ou Sim. é o seu estômago ou é o pé do menino, porque o menino fica te chutando ali. E isso acaba que eleva o útero, né? Subindo o útero gravídico, ele vai elevar esse estômago, vai fazer pressão nesse estômago, pressão nesse esôfago, favorecendo o episódio de refluxo. Também tem o fator hormonal da gestação, que também vai relaxar esse esfíncter, né? Essa musculatura, essa camada de musculatura do esôfago que impede que a comida volte do estômago para o esôfago. O esôfago é um cano de via única, uma descida. Não é para subir o que está no estômago, não é para subir. E nós temos ali um fator mecânico, uma válvula, uma musculatura que fica apertando, impedindo que suba a comida do estômago para cima. Tá? Então, quando nós temos assim, algo que aumente a pressão da barriga, como, por exemplo, pacientes que têm desbiose, pacientes que têm síndrome do intestino irritável, e elas fazem muito gases, muito inchaço na barriga, inchaços abdominais, que às vezes, né, come e fermenta. Esse aumento dessa pressão dentro da barriga empurra também o estômago e o conteúdo do estômago para cima, piorando os casos de refluxo. Outra coisa também que seria dos fatores mecânicos, pessoas que comem e vão fazer atividades físicas que requeram aumento da pressão intraabdominal.
Então, assim, comer imediatamente antes de fazer atividade física, não é legal, principalmente para quem tem sintomas de refluxo. Você vai Sim. fazer força, né? Vai aumentar a pressão intraabdominal e aquilo vai subir o conteúdo. Né? Então, às vezes você pode até não vomitar, mas você vai sentindo desconforto, vai sentir na queimação. Então, não esse negócio assim, se eu não comer muito, eu vou passar mal durante o exercício. Pelo contrário, você não vai nem digerir bem e ainda vai favorecer os episódios de refluxo. E vai estar gastando muita energia ali no aparelho digestivo, ali para digerir, coisa que devia a energia devia estar no músculo, já que você estava precisando. Você nem faz uma coisa e nem outra coisa bem, né? Você não vai nem digerir e nem fazer a atividade física de forma correta. Sim. Então, Lidiane, pelo menos 3 horas antes de treinar, dependendo, claro, do que você vai comer. Do que comeu, né? Porque se for um líquido, o líquido ele sai mais rápido, mais fácil desse estômago. Mas se for, por exemplo, uma refeição, tem que esperar aí pelo menos 3 horas, de 2 a 3 horas, até começar a fazer atividade física, tá? Que é o período mais ou menos que a comida já começa a sair do estômago. Ana? Então, assim, existem também outras coisas, como, por exemplo, a doença celíaca, né? Metade dos pacientes, mesmo os não diagnosticados, eles apresentam sintomas de refluxo. Então, uma das coisas, por exemplo, no consultório, como eu sou gastro, né? Eu recebo muito esse tipo de gente. Todo Sim. paciente meu com queixa de refluxo, ele tem que fazer a pesquisa para doença celíaca, porque muitos pacientes apresentam o refluxo, mesmo que não tenha nenhum outro sintoma. Olha só. Isso era uma das perguntas em relação à parte mecânica que você falou. Era uma das perguntas que o pessoal falou se era mito ou verdade, aquele negócio de botar, o pessoal disse para botar tijolo embaixo da cama, né? Para você aumentar a inclinação. A inclinação. Isso, faz... não é mito. Isso é uma das... Nós que moramos no Nordeste, nós temos a vantagem da rede. Sim, senhora. Rede. Você já deita inclinado. Então, mais comum. Se você tem uma rede em casa, é ótimo. Rede é fantástico para refluxo. Se você não mora no Nordeste, você não tem rede, você pode colocar um calço no pé da cama para poder fazer uma inclinação mais ou menos de 15 a 30 graus. E aí, nessa inclinação, você tem um fator mecânico. Outra situação eu não sei se eu consigo desenhar aqui para vocês, mas existe uma posição no esôfago, que eu tô com o meu caderno bem aqui do lado. Tá. Em que, assim, você deitar em cima do seu ombro esquerdo, tá? Sim. Você deitar, é o que a gente chama de decúbito lateral esquerdo. Então, você vai deitar em cima do seu lado esquerdo. Eu sou meio... Eu tô apontando o meu lado direito, mas não, viu, gente? É o esquerdo. Você deita em cima do ombro. Por que isso? Porque o nosso estômago, ele tem uma curvatura natural. Então, aqui, vou tirar aqui, uma curvatura natural. Essa parte, ela é fixa. E é justamente essa parte em que nós temos aqui essa musculatura, a qual a gente chama de esfíncter esofagiano inferior, que é essa musculatura que segura a subida da comida. Então, quando a gente do suco deita, gástrico, né? Do suco gástrico. Então, quando a gente deita e tem aqui um ângulo, quando a gente deita para cá, a gente fecha esse ângulo. Quando a gente deita para cá, a gente vai abrir esse ângulo. Sim. Então, quando eu fecho o ângulo, que é o decúbito lateral esquerdo, eu dificulto a subida. Quando eu deito sobre o meu ombro direito, eu facilito a subida. Sim. Então, assim como a gente sempre, por exemplo, para quem está grávida, por exemplo, né, para quem tem hérnia, a posição mais confortável é deitar sobre o ombro esquerdo. Né? Você deita sobre o ombro esquerdo. Então, assim, é a posição. Algumas pessoas, por exemplo, vai fazer uma siesta, não é recomendado você dormir ou deitar após a comida. Sim. Entretanto, é uma posição que vai facilitar, na verdade, vai dificultar esse refluxo, né?
Sim, Então, e para quem tem por exemplo, esse fator como a gestante, que tem um esvaziamento do estômago mais demorado, gestante, o estômago é mais lento, o intestino é mais lento. Uma opção é deitar sobre o ombro esquerdo. sim. Ana, a gente falou sobre, principalmente sobre os fatores físicos aí, né, que interferiam no refluxo. Aí o pessoal fica se perguntando o que é que eu tenho que fazer para me tratar disso. Primeira Perfeito. coisa é diminuir esses efeitos físicos, que é a Sim, inclinação, a isso. obesidade, tentar perder Perder peso, peso, né? Porque parar ela de comprime fumar. ali o estômago, né? Exato, comprime. Então, assim, se você tem uma desbiose, você come a barriga incha, Sim, né? Você não vai ao banheiro, você tem uma constipação intestinal. Então, qualquer fator que aumente essa pressão dentro da barriga vai favorecer o refluxo. Então, você tem uma sim, constipação, tratar a constipação. Você tem uma desbiose, você comeu a barriga inchou, tem que tratar a desbiose, porque senão você não vai corrigir o refluxo. Outra coisa, você mastigar os alimentos. Felipe, sim, mastigar o alimento. sim. O Quanto processo mais digestório já começa aí, né, Ana? já começa na boca, eu tô mastigando, mastigando. Quantas vezes eu tenho que mastigar comida? Depende. O suficiente para a comida virar uma pasta na Sim, boca. Não é para descer para o nosso estômago pedaços de comida, tá? sim. Muitas vezes algumas pessoas falam assim, doutora, mas às vezes eu como, por exemplo, sei lá, cenoura e a cenoura sai inteira. Então, assim, primeiro, você não está mastigando. Certeza. Já Depois que desce, começa aí. não tem mais dentro, né, Ana? Não tem. Não tem dente. O estômago não é moela de frango. Frango come ave, né? Come bica semente porque a moela tritura. Sim, Nosso estômago não é moela. Então, se você come uma coisa e ela está saindo inteira nas suas fezes, é porque você não está mastigando. Então, já começa aí. Você sim, precisa mastigar até o alimento virar uma pasta na sua boca e não ser mais reconhecível como alimento. sim, Ah, é o sim, primeiro passo. Quando você come e ainda come pedaços de proteína, pedaços, né, de vegetais grandes, engole, o estômago ele vai ter que trabalhar muito mais para conseguir passar ele pelo piloro. sim. O piloro, que é o músculozinho final do estômago, é um buraco. Um buraco mais ou menos do tamanho de uma moeda. Vai de deixa eu ver, é porque mudou o tamanho das moedas, né? Mas eu acho que É dá no menor que máximo a uma de de 25. 50. Acho que dá uma de 25 no Então, máximo. a de 25 é A de menor ou 25 maior que a de é 50? maior, é de 50 É mesmo. maior, então, a de 50 é assim. Um negócio assim. Então, imagina que se o pedaço de carne ele não vai desentupir. Ele não vai. Então, o estômago vai ficar contraindo, 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 contraindo. E quanto mais ele tenta contrair, mais ele vai subir. Mais a Sim, comida vai subir, sim, favorecendo os episódios de refluxo. E aí, então, você precisa entender que é preciso mastigar essa comida, sim. tá? Outra coisa que piora muito também o refluxo é o tabagismo. Existem algumas comidas, algumas coisas, por exemplo, cafeína. A cafeína, ela faz essa Ele, musculatura, né? ela relaxa, né? Afrouxa, Aham. afrouxa, relaxa. A cafeína relaxa. A pimenta pode relaxar. O chocolate, Ana. Então, o chocolate, o cacau, O né? cacau, O ele tem um cacau pouco também de tem cafeína, cafeína. né? Isso, as teobrominas, né? Que são esses presentes são os terpenos, né? Essas brominas. Então, o cacau ele tem também e vai fazer. E não só o café como o cacau, como também chá do tipo da Camellia sinensis. O Verde, chá preto. verde, preto, branco e o fermentado, que é o puer, né?
todos os chás que são porque isso eu não sei se você sabia, Felipe, eu fiquei chocada quando eu descobri que chá é só canela e sinensis. É só o quê? Qualquer outra erva é só da canela sinensis. Sabia é só não. Não, então, qualquer outra erva se chama infusão. Ah, meu Deus. Tá. Isso. Ana Então não Marta existe, por também é exemplo, cultura. chá de camomila. Então eu É fiquei infusão chocada quando eu descobri isso, é infusão de camomila. Eu acho que todo mundo aqui tá. Não, eu fiquei chocada com isso. A Paty colocou mate. Mate também tem cafeína, tá? Então, assim, é A infusão de mate. A infusão de tá? mate. É infusão de mate, não é chá de mate. Aí, o que acontece? Às vezes a gente pensa que, um refrigerante, né? Os refrigerantes à base de guaranás, base de cola, tudo isso, além de ser uma bebida carbonada, gaseificada, que vai piorar o refluxo, Sim. também tem cafeína, né? Sim. Então a gente pensa, café, eu tirei o café. Só que não é só o café. Várias bebidas têm cafeína. Sim. Ana, E aí, fizeram claro que isso também pode falar. Fizeram um questionamento aqui sobre H. pylori. Não sei se você viu. Se ele piora o refluxo. Se o H. pylori piora o refluxo. O H. pylori piora o refluxo, depois que mata, o refluxo melhora com as mudanças de hábito. O H. pylori, ele na verdade, ele altera o ambiente gástrico, tá? Geralmente o H. pylori ele está associado a um ambiente gástrico de pouco ácido, porque o H. pylori ele traz essa inflamação do ambiente gástrico e tem uma diminuição da produção de ácido. As pessoas pensam que aumentam muito o ácido, não aumenta. Então, na verdade, ao alterar esse ambiente, pode causar hipocloridria, então? Exatamente, local, naquele local. Entendi. Só que aí, ao alterar esse ambiente, eu altero também a minha capacidade de digestão e com isso eu vou piorar o refluxo. Existe um estudo falando que H. pylori ele seria um fator protetor para adenocarcinoma de esôfago. Então, assim, por isso que eles são contra, por exemplo, a erradicação compulsória. Sim. Você tratar todo mundo. Vamos tratar todo mundo. Entendeu? Porque o H. pylori, o H. pylori ele faz parte da nossa microbiota. Acontece Sim. que quando nós temos um ambiente do estômago pouco saudável, aparece, então ele começa a colonizar o estômago. Ele não é para estar no estômago, é para estar no intestino. Sim. Então, quando eu tenho um estômago pouco saudável, aí entra aquela coisa, Felipe, esse é um assunto fantástico. Pasteur, não sei falar isso, Pasteur, quando ele descobriu os germes, né? Em que o germe causava a doença. Um conterrâneo dele, que agora o nome me fugiu na cabeça, se alguém lembrar o nome desse cidadão, coloca aqui que o nome me fugiu na cabeça, ele na verdade falou que o ambiente, a matriz extracelular doente é que favorecia o aparecimento das doenças. Tá? Pasteur, que foi a linha que nós seguimos, que é um germe causa uma doença. Sim. E no final da vida, dizem as lendas, não sei porque eu não estava lá, que ele falou que ele é verdade esse caso, eu era o poste, não, eu não estava lá, então eu não ouvi ele falar isso. Mas será que é Félix Fauché? Não lembro o nome eu precisaria dar uma pesquisada, não é esse nome. Mas é a pessoa que criou a teoria da matriz extracelular como prevenção ou facilitador da doença. Sim. Matriz extracelular é tudo aquilo que banha as células. As células, elas não ficam flutuando, né? Elas estão imersas numa matriz onde ocorre as reações químicas, né? Que a célula ela produz os metabólitos, esses metabólitos vão para essa matriz, e aí vem o capilar sanguíneo, o sangue tira, deixa tudo pela matriz. Então, quando eu tenho um ambiente celular normal, eu dificulto o aparecimento de doenças, mesmo na presença do patógeno, mesmo na presença da bactéria.
Então, dizem a lenda que Pasteur, no final da vida, falou que a doença não era centrada na bactéria, e sim na matriz. Olha É o só. modelo que nós temos isso, de matriz extracelular. Isso é uma coisa bem interessante. Então, assim, o problema não é só o H. pylori. O problema é Sim, por que esse H. pylori conseguiu se instalar nesse estômago. sim, 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 sim. Normalmente isso acontece porque essa mucosa, a camada de proteção do estômago já estava um pouco sofrida por questão alimentar, estresse, tudo isso. Fora que também tem a questão da própria virulência do H. pylori, porque nós temos cepas que são muito mais do capiroto do que outras cepas. Ei, Algumas são é verdade, é verdade. algumas cepas tem uma genética muito mais de capiroto do que outras. Umas são melhores, outras piores. Por isso que algumas pessoas apresentam H. pylori, melhora, melhora. Sim, E alguns tipos de câncer do estômago estão relacionados a algumas cepas específicas do H. pylori. entendi, Não é entendi. todos que causam tudo. Luciana Almeida, ela pediu para comentar sobre refluxo oculto em crianças. Se você... Refluxo oculto em criança, até que se prove o contrário, é alergia ou intolerância alimentar. Sempre. Assim, a criança, ao nascer, esses ligamentos são frouxinhos ainda. Então, toda criança apresenta refluxo fisiológico, todo bebê apresenta refluxo fisiológico. Só que isso ele tende a melhorar, tende a se estabilizar lá pelo quarto, quinto, sexto mês. Criança que tem uma apresentação patológica de refluxo não é excesso de ácido. Tá? Não é ácido em excesso na criança, Sim. então você não vai tratar dando inibidor de ácido. Ah, Refluxo em criança, até que se prove o contrário, é intolerâncias alimentares, é alergias alimentares não diagnosticadas. outra coisa que eu queria levantar aqui, Ana, era sobre os medicamentos utilizados para combater a acidez estomacal, porque a gente sabe que eles causam efeitos colaterais, alguns, né? Qual seria alguns, alguns efeitos, né? Então, quais seriam os principais efeitos que eles causariam? Por que eu estou perguntando isso? Para tentar conscientizar o pessoal de não ficar tendo refluxo e tratando com remédio. Tentar ir na raiz do problema. Deixa eu já fazer um adendo aqui, tá, Felipe? Não se trata refluxo com antiácido, tá? Refluxo não é tratado com antiácido. Você tira sintoma, você não trata. O refluxo não deixa de existir só com o uso de antiácido. Algumas vezes o antiácido ele é necessário em alguma fase do tratamento, principalmente naqueles refluxos severos em que há uma alteração de mucosa, seja por meio de feridas grandes, porque dependendo da feridinha, se for um pequenininho, menor que zero, que a gente tem classificação. Tudo isso é protocolado em questão de escala, classificação. Sim. Então, assim, não tem para onde fugir. O endoscopista ele tem que medir. É menor que 5 milímetros, é do tipo A. É maior do que 5 milímetros, vira tipo B. Então, assim, a não ser que seja classificações assim, mais altas, com esses ferimentos maiores, para poder fazer a cicatrização dessa mucosa, pode ser necessário o uso de antiácido. Outras situações, como, por exemplo, o esôfago de Barrett, que é uma displasia, uma alteração de mucosa. Nesses casos, pode vir a ser necessário um antiácido em fases iniciais de tratamento. Tá? Mas não se trata refluxo com o uso de antiácido. Eu queria só que você deixasse isso bem claro, porque o pessoal vai tendo, aí não se preocupa em perder peso, não para de fumar, continua com o mesmo estilo de vida, aí vai tomando remédio, não sente o refluxo e acha que tá tudo bem, né? Então, exato. Tá dito. Vamos aí o lá, recado. Gente. Meia culpa. Quantas vezes... Isso eu vou falar quando eu estava grávida.
Na época do meu primeiro filho, né, a minha alimentação era padrão total. Eu adorava pastel com caldo de cana da feira de São Paulo. Gente, quem é paulista sabe do que eu estou falando. O pastel da feira de São Paulo, pastelzinho, é assim, aquela banca de, era um japonês, fazia uma coisa, essa era fantástica. Então, assim, quem mora em São Paulo sabe o que é o pastel da feira de São Paulo. Eu adorava aquilo. Só que eu sabia que eu passava mal. O que é que a bonitona fazia? Eu já chupava umas pastilhas de antiácido. Olha só, rapaz. Óbvio, claro. Eu já chupava as pastilhas de antiácido. Na época era uma pastilha que eu tinha comprado, que eu tinha ganho até dos Estados Unidos, lá, porque americano, você sabe que adora esses antiácidos, né? Sim. Aí era uma pastilha que tinha o pior que a bichinha era gostosa, aí era deliciosa, eu adorava aquela pastilha. Então eu chupava antes de comer o meu pastelzinho, sempre o pastel da banca do japonês de São Paulo, gente, vocês não têm noção. Eu ia pra feira para comer o pastel e eu tomava o meu antiácido junto. Então, assim, meia culpa. Quantas pessoas, né, sabem que sente dor, sente desconforto, então, assim, ao invés de abrir mão daquilo que causa dor, tomam antiácido. Sim, sim. Infelizmente, é isso que acontece. Então, é muito mais fácil a gente tomar um comprimido, é muito mais fácil, muito mais aceitável do que você falar, você vai ter que fazer dieta, né? E existem alguns alimentos que classicamente estão relacionados à piora do refluxo. Farináceos, não tem, todos os tipos de farinha. Eu uso farinha de arroz porque é sem glúten. Gente, não é o glúten o problema. Os farináceos em geral. E principalmente porque essas receitas que levam farinha não levam só farinha. Levam uma boa quantidade de óleo, gente. Sim. E então, assim, óleo, gordura, né, favorece o refluxo. Aí você junta com a farinha, que também favorece o refluxo. E aí você vai fazer isso, e aí come bebendo um refrigerante que favorece o refluxo. É bem complicado, porque o refluxo ele é uma doença do estilo de vida. Tirando essas coisas que eu já falei, de algumas doenças que é associado, o refluxo ele é uma doença de estilo de vida. E aí algumas proteínas são mais alergênicas, como por exemplo amendoim, soja, milho, leite, alguns casos ovo, alguns casos os grãos, né? Na verdade grãos em geral, o trigo, não é só o trigo, o milho. Por isso, assim, quem mora aqui no Nordeste, eu sempre falo, né? Uma das coisas que pode dar muito refluxo é o cuscuz de milho. Sim. Muita gente come cuscuz de milho e vira tocha humana. E aí uma das opções, né, para quem mora no Nordeste, pelo menos na minha região do Nordeste, na sua não tem, na minha tem, é o cuscuz de arroz. Aqui não tem, aqui é milho. Aí aqui não é tem. milho. Não. Se tiver, eu não conheço, mas é muito pouco se tiver. Não tem. O cuscuz de arroz é Maranhão, Piauí, Maranhão. Sim. Então, assim, é isso. A dieta. Tem que fazer dieta. E o problema é que esses tipos omeprazóis da vida, eles interferem na digestão de proteínas, eles podem, né? Eles interferem na digestão de tudo. Aí você fica ali tomando uma coisa que acaba que piora tudo, né? O que acontece com o uso crônico de omeprazol, gente? Ele é eficaz. Gente, o problema dele é que ele é muito eficaz. Ele é muito eficiente. O problema é esse. Ele é esse. Né? Então, assim, existem as indicações claras de uso de omeprazol. Você tem uma úlcera no estômago. Para cicatrizar, você pode precisar de um bloqueio ácido. Você tem erosões no estômago. Para cicatrizar, você pode até precisar de um bloqueio ácido. Você tem uma síndrome chamada Zollinger-Ellison, que produz muito ácido por um tumor neuroendócrino. Né? Então, é preciso um tumor neuroendócrino para produzir muito ácido. Sim. Aí você pega e precisa, às vezes, fazer o bloqueio desses ácidos, né? Dessa produção de ácido. Sim. Mas o nome do omeprazol, da classe de medicamentos, é inibidor de bomba de prótons. Sim. A bomba de prótons é a bomba que produz o ácido. Quando eu inibo a produção de ácido dessa bomba,
Então, não só eu deixo de produzir ácido, como eu também deixo de produzir fator intrínseco, que é necessário para absorção de Sim, vitamina B12. sim, Eu sim. deixo de fazer a ativação da enzima para poder ter uma absorção do ferro, levando à anemia ferropriva. Eu Olha só. também deixo então, assim, eu também deixo de fazer a ativação do pepsinogênio em pepsina, que é a enzima que faz a Para digestão da digerir proteína. proteína. Então, aí a Sim. pessoa começa a tomar o inibidor de bomba de prótons, ela começa a comer um pedacinho de carne, estufa igual um baiacu, e o problema é a carne que é indigesta, e aí Pois ela é. para de comer carne, ela começa a comer mais carboidratos, mais grãos, mais o macarrão. E aí isso acaba piorando ainda mais o refluxo, e aí vai virando, fora que tudo que ela come vai inchar a barriga, vai ter uma má digestão, a barriga vai ficar inchada, esse inchaço da barriga vai piorar o refluxo, e aí o problema, então, é que o omeprazol já tá fraco. Então eu Pois tenho que é. passar Toma. um Dexilan, Parabéns, que você caiu aí na eu tenho que cilada. passar o Nex. Exato. Aí cada vez mais eu tô precisando, aí você tá tomando uma vez por dia, e aí você tá ficando igual uma grávida de Taubaté, a barriga enorme, e aí você tá tendo que dobrar a dose, quando na verdade você só está mascarando os sintomas, mas você não está fazendo o tratamento correto. Perfeito, perfeito. Ana, eu acho que a gente já falou muita coisa sobre o refluxo, né? Você pediu para lhe avisar sobre o tempo mais ou menos, para O a gente tempo, é poder falar sobre um pouco de constipação, né? Que o pessoal também está constipação. querendo escutar muito. Eu acho que refluxo a gente já contemplou muita coisa, você já falou quase tudo, né? Assim, dava para falar mais um dia aí sobre, mas Dava. Aí vê o pessoal, quem quer ainda ouvir sobre o refluxo, a gente pode passar para constipação, porque eu ainda nem. A gente segue aí o que, que o pessoal quer, né? então, se quiserem, podem mandar pergunta aqui nessa interrogaçãozinha aqui embaixo, que a gente vai lendo e eu vou botando aqui. Você, né? Porque eu não consigo ver. Eu olho aqui e Você mando. tá ótimo. Então, basicamente é isso. A gente tem que saber isso, fora, né, você não colocou aí, da constipação. Veio uma também. Três. Ih, todo mundo, constipação. Constipação. O que eu acho mais legal, assim, da constipação é que é uma coisa tão comum que É, todo mundo acha que é normal. Todo mundo acha, é assim mesmo, né? Principalmente nós mulheres, né, mulheres. Nós mulheres sofremos de constipação muito mais do que os homens, por questão, primeiro, hormonal. Nós temos os estrógenos, nós temos existe uma predominância de estrogênio muito grande na nossa vida, muito mais, às vezes, falta, por exemplo, um balanço da progesterona com o estrogênio. Então, assim, nós mulheres, nós tendemos a sofrer muito mais de constipação, fora a questão do estresse, que é muito mais pesado, né? Desculpem, homens, mulheres têm uma vida mais pesada, tá? então não tenho nem dúvida. Nós carregamos uma jornada dupla, tripla, quádrupla, É é uma verdade. carga mental e tudo isso interfere. A constipação, ela está relacionada não só a erros alimentares crônicos, como também alguns quadros. Agora, pensar, começou na infância. Muito, muito provavelmente, quando essas constipações assim começam na infância, tem um componente de intolerância ou sensibilidade alimentar muito pesado. E aí não tem como fugir de glúten e leite. É. Não tem como fugir de pesquisar, fazer os diagnósticos de doença celíaca e de intolerâncias e principalmente de sensibilidades à fração proteica do leite. Sim. Houve uma época, minha época, em que houve que não se tinha uma noção muito grande. As pessoas elas começavam a comer, dar leite in natura muito cedo para as crianças. E isso acabava com o intestino. Então, assim, na verdade, tem vários, não existe só uma causa. É difícil falar, não existe só uma causa. Mas, assim, nascer de parto cesáreo, não ser amamentada de forma prolongada, não ter tomar o leite materno de forma prolongada, sensibilidades, intolerâncias alimentares, verminoses, que no Brasil também é muito, muito comum.
E aí hoje em dia, falta de atividade física. É, Hoje em dia, você vê as crianças, eu falo agora no confinamento, meus filhos é o dia inteiro ou na televisão ou sentado em algum lugar. Não tem para onde correr, não tem como gastar energia mais. sim, sim, Então, tudo isso vai levando a essa alteração dessa flora bacteriana inclusive, nós mulheres, né? sim. Nós tendemos a ter uma vida sedentária, nós tendemos a ter uso de anticoncepcional, piora a constipação demais, Olha, anticoncepcional, uso de crônicos de medicamento como os inibidores de bomba de ácido, anti-inflamatórios, então pessoas que sentem dor, corticoide, né? Pessoas que são alérgicas e tomam muito corticoide. Então, assim, existe antidepressivos. Então, hoje você pega uma mulher, um homem médio de uns 35 anos, ou ele vai estar tomando um antidepressivo, ou ele vai estar tomando um remédio para dormir, ou ele vai estar tomando um antiácido, ou ele vai estar tomando um anticoncepcional, né? No caso, ela tomando um anticoncepcional. É raro as pessoas de 35 anos que não tomam um remédio que atrapalha Ana, esse funcionamento intestinal. eu tô com 34, então próximo ano eu já posso escolher um, né? Já pode Tô tomando escolher, nenhum por enquanto. já pode escolher um. Não, ó, tô fora. Então, assim, o uso de medicações, tá? O uso de medicações, eles estão relacionados ao funcionamento do intestino e existem algumas doenças, algumas patologias, como, por exemplo, as desordens da tireoide. Todas Sim, elas, o hipertireoidismo, ele está associado a um aumento desse trânsito, mas o hipotireoidismo, não só o hipotireoidismo clássico, como também as vertentes subclínicas, né, também se relacionam a uma piora do trânsito intestinal. olha. Então, assim, na verdade, não existe uma única causa, não existe. É uma coisa assim, muito complexa. Não é alimentação apenas, tá? Não é alimentação apenas. Existe um fundo de base, fora que tem a questão emocional, que também interfere, Sim, tá? Existe a questão, por exemplo, também de neurológica. Existem pessoas que têm uma hipomotilidade. Isso é muito comum, uma hipomotilidade transitória, por exemplo, da gestante. A gestante, ela tem muita tendência à constipação, então o intestino ele move menos. Existem algumas lesões neuronais, como, por exemplo, que ocorre por conta da glicemia alta em pacientes diabéticos. Então, a diabetes também favorece essa diminuição de trânsito. Outra coisa também, o Parkinson, né? A maioria dos pacientes de Parkinson, eles abrem um quadro anos antes de manifestar os tremores com sim, constipação intestinal, né? Mostrando que tem uma relação muito grande entre esse eixo intestino-cérebro. sim, Então, assim, constipação não tem uma única causa, portanto, seria irresponsável dizer que há um só tratamento. sim. E mais irresponsável ainda é dizer que laxante é o tratamento para todo Ah, mundo. certeza, Né? certeza. Porque é isso que nós vemos. O Sim, que nós vemos para todo mundo é fibra adicionada de forma artificial na dieta. sim. O padrão, o tratamento tradicional é isso: beba muita água, compre esse pote de fibra, Que adicione a pode ser um tiro no dieta pé, né, Ana? e tome esse laxante para você evacuar. Sendo Olha. que se você não investigar a causa, você nunca vai conseguir o tratamento. Não há receita de bolo. Então, Na cada. grande maioria das vezes, existe também esse componente de alteração da microbiota. Sim, E é uma coisa assim tão interessante, principalmente a microbiota que produz metano, que é a mais relacionada à constipação. E até o gás que a nossa microbiota produz, ele age diminuindo o movimento peristáltico do nosso intestino. dificulta ali, né, que o movimento seja. Não, ele tem uma ação que a gente chama de gasotransmitter.
é a ação do gás, dos gases do metano. Uma das ações do gás metano nos transmissores é diminuir o peristaltismo intestinal. E aí, quanto menos peristaltismo, mais as fezes ficam impactadas, mais eu faço desbiose, aí quanto mais desbiose, mais esse tipo de gás específico eu produzo, piora a constipação. Então, acaba alimentando o ciclo vicioso. E por que é tão importante a gente evacuar? O intestino, ele não é um encanamento só, tá? Ele não é só, ele só não tem essa função de descarga, né? Não é só função de descarga. O intestino, ele também tem uma função de detoxificação, depuração, eliminação de toxinas. Então, uma das coisas, quando eu começo a ter essas fezes, esses dejetos muito tempo acumulados no intestino, eu começo a reabsorver aquilo que eu tinha que estar eliminando. Então, eu começo a ter a reabsorção das toxinas, eu começo a ter a reabsorção, por exemplo, uma grande parte o metabolismo do estrogênio, tanto no homem quanto na mulher. O metabolismo do homem, tanto do estrogênio no homem e da mulher, a eliminação é intestinal. Então, eu começo a reabsorver isso. Então, eu começo a fazer estados de hiperestrogenismo em homens e mulheres. Então, eu também começo a ter aumento de algumas bactérias, aumento de frações inflamatórias dessas bactérias, e esse LPS, que esses fragmentos inflamatórios, eles vão começar a ativar as nossas vias inflamatórias, piorando, por exemplo, a resistência insulínica. Piorando, por exemplo, a questão de esteatose hepática, funcionamento hepático, piorando também até a questão de colesterol alto. Às vezes as pessoas têm um colesterol alto, que na verdade o produto é uma inflamação no intestino. Gente, não é porque é a minha área, não. Mas tudo que acontece no intestino respinga em algum canto inteiro. Tá tudo integrado, né? Todo o corpo. Então, é aquela famosa enfesado. Altera até o humor, a pessoa fica enfesada, mal-humorada, sentindo mal. Porque fora que a constipação favorece o aparecimento de doenças no próprio intestino. Hemorroida, pólipos intestinais, doenças diverticulares, tudo isso são pioradas pela constipação intestinal. Então, assim, fora que essa irritação na própria mucosa intestinal e também a irritação em todos os órgãos, mau humor, dificuldade de concentração, brain fog, que é aquela dificuldade. Você é como se olhasse, mas não visse. É como se você estivesse de ressaca, é como se você estivesse bêbado. Então, assim, são diversas coisas. Dores articulares, dores nas articulações, na mão, no punho, no pé. Alguns casos, por exemplo, relacionados até a favorecimento de pneumonias. Até pneumonia. Por quê? Porque a dificuldade da evacuação, eu faço uma estase gástrica, favorece o refluxo e a aspiração desse refluxo. Então, o que acontece no intestino, ele não fica no intestino, ele se reflete na nossa vida inteira. Rosácea. Sabe, rosácea? Não sei se você... Quem tem sabe do que eu tô falando, né? Sim. É extremamente desagradável, doloroso, que são aquelas... os vasinhos da pele, fica tudo vermelhinho, irritado, psoríase, acne. Então, assim, pinga em tudo, na pele, pinga no fígado, pinga no coração, pinga no pulmão, pinga no cérebro. Então, assim, eu tem aquele poema do Camões, né? Que amor é fogo que arde sem se ver. O intestino em flamas, né?
É um fogo que arde sem se ver. Uma Sim. hiperpermeabilidade intestinal é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói, mas não sente. É um contentamento descontente. É dor Essa... que desatina sem doer. Eu não sabia que você dava aula dando poema também, mulher. Recitando poema, Recitando poema. Camões. Mas é tudo isso, gente. A gente precisa cuidar da nossa saúde intestinal. E a É, Jardim perguntou uma coisa muito interessante que eu não sei se vai dar tempo de abordar, porque você vai. O é, probiótico. sim. Probiótico não é tratamento para doença intestinal. Eu O tô cheio de pergunta probiótico. aqui. Então, vamos perguntar. Vamos. É, Responder as deixa eu perguntas. ver. Márcia Viana, minha prima. Vamos ver o que ela mandou aí. Opa, pronto. Probióticos. Ela perguntou do kefir, que é um probiótico. Sim, Tudo bem, Márcia. O kefir e os probióticos, eles têm sim uma razão de ser nas doenças intestinais, mas não é todo mundo que dá certo. A Sandra acabou de escrever, kefir não deu certo para mim. Não só não é todo mundo que não dá certo. Opa! A Raquel colocou que hoje é dia do Camões em Portugal, então eu olha acertei no aí. poema. Deu certinho, Então Ana. não é, acertei. Não é todo mundo que dá certo com os probióticos, com os fermentados, tá? E existe uma fase do tratamento em que ele pode ser colocado, nunca é a fase inicial do tratamento. Às Certo. vezes você precisa tirar essa inflamação, melhorar esse trânsito intestinal, diminuir as quantidades de bactérias para então acrescentar os probióticos. Quando eu falo acrescentar os probióticos, eu estou falando de probióticos por comidas fermentadas. Probiótico em cápsula, existem as indicações muito específicas, mas é um Sim, tratamento que é caro, é um tratamento que alguém colocou aí da discussão que pode ou não pode em câncer. Poder pode. A questão é qual a hora do tratamento que eu vou colocar, sim. tá? Tem a questão da hora do tratamento. Algumas pessoas vão conseguir comer na hora, outras vão, por exemplo, comer um kefir e vão inchar absurdo, distender absurdo. Geralmente, quem tem um predomínio para gases, quem tem um predomínio para diarreia, essa pessoa ela não consegue tolerar probiótico. Quem tem também uma infecção, uma síndrome fúngica de base, geralmente essa pessoa não consegue tolerar de primeiro probiótico. Sim. Às vezes, quem tem constipação consegue tolerar um probiótico de primeira. Aí é questão de tentativa, mas a grande maioria precisa desinflamar esse intestino primeiro. Eu tenho algumas perguntas aqui que fizeram no começo, mas eu acho que já passou um pouco o tema. Como fazer para o desmame do omeprazol? Ah, isso aí é uma live. Se a gente for... É, A gente tem 5 minutos, só isso daí é é. uma live. Micheline perguntou sintomas que podem ser do refluxo e que nós desconhecemos. Eu acho que já foi abordado também, né? Ela mandou isso aqui no Amidalite, começo. rinite, sinusite, tosse seca, ronco, aftas na boca, mau hálito, doença carioca, né? Carioca, desbiose oral, perda do esmalte dentário. Sim. A Mandaram essa outra. constipação pode causar alergias de pele. Você já respondeu, né? Não é que Já comentou. alergia pode causar doenças, pode estar relacionado, piorar doenças de pele. Sim. Alergia é uma reação mediada por imunoglobulina, são coisas Sim. diferentes. Sim, 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 sim. Então, pessoal, se quiser, mandem mais perguntas. Tem um monte aqui, né? Ave Maria. A Essa gente tem o quê? mulher. 2 minutos? Mais ou menos isso. Deixa eu ver o que é que tem aqui. Tem outra poesia, Ana, pra... Como proteger o Cordel. intestino fazendo dietas? Se aproximando de comida de verdade. Eu acho que é o primeiro ponto. Por favor, Ana, pode falar. Retirar óleo vegetal, retirar açúcar, retirar glutamato monossódico,
retirar o máximo possível de alimentos industrializados, ultraprocessados, cheios de aditivos alimentares que nós não precisamos, evitar o uso de plástico para aquecer os alimentos, evitar, na verdade, alimentos que ficam embalados em plástico, porque acaba aumentando esses ftalatos que a gente vai ter uma alteração da desbiose, tá? Tudo isso, açougue, feira, reduzir o consumo de grãos, que mesmo sendo naturais, os grãos, principalmente para quem já tem uma inflamação intestinal, ele pode ser de difícil digestão. Sim. Dormir bem à noite, controlar o estresse, fazer atividade física, tudo isso é fundamental. Pegar um solzinho também é bom, né, Ana? Um sol, vida ao ar livre, aterramento, colocar o pé na terra. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem um monte de coisa, né? Grãos e farinha. Já ouvi dizer que comer pouca carne diminui a acidez do estômago, o que permite que o H. pylori cresça desordenadamente. A carne, ela não interfere na produção de ácido. O estômago, ele vai produzir ácido. Sim. Tá. Mais um mito das carnes, né? É. O pessoal que está perguntando aí, eu vou deixar. Disseram aí, deixa a live salva pelo bem da ciência. Vou deixar. Vou deixar ela salva pelo bem da ciência. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Mais alguma pergunta? Que tipo de alimentação seguindo refluxo? Eu acho que o nosso tempo já acaba, né? Já. Ana, eu queria primeiro. Inclusive, abriu agora 2 minutos. Eu queria primeiro agradecer demais o seu tempo que você disponibilizou pela aula que você deu. Inclusive, eu vou reassistir essa live, que tem muita coisa aqui que eu aprendi. Eu queria que você deixasse uma mensagem final, se pudesse, e dissesse como é que está tendo o atendimento online, aí, se o pessoal quiser, como é que faz para lhe encontrar. Certo? Sim, tô tendo atendimento online. Os horários, assim, tá bem corrido por conta da própria situação, né, das crianças que não estão na escola, então eu tô sendo mãe, Só que, assim, e tem um curso do intestino que eu acho que é uma coisa que, para quem tá tendo problema, o programa, né, que é o Primeira Defesa, onde eu falo passo a passo do programa para reestruturação da saúde intestinal. Então, e onde é que a gente encontra? Eu acho que é uma coisa muito mais viável para, né, que fica, né, a pessoa fica gravado. Eu falo exaustivamente dos 4 passos para reestruturação intestinal. Tem na sua página? Provavelmente eu vou abrir turma na semana que vem. Tá? Bom então saber. Fica aí acho que vamos nos encontrar lá, viu? É um curso bem legal, já terminou a primeira turma e, assim, realmente foi um projeto do meu coração. Ótimo, beleza. Ensinando um passo a passo